Livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Nesses dias nós temos trabalhado muito os desafios de fé e a nossa intimidade com Deus. Falávamos domingo passado sobre a nossa herança. Que a nossa herança, as pessoas confundem a herança com dinheiro. E a herança é o Pai, é o relacionamento, é o Deus nosso Senhor e Salvador. E dele emana todas as coisas. Então a nossa herança não é o dinheiro, mas a nossa herança é o Senhor nosso Deus. E na segunda-feira nós tínhamos desafios de fé. Falávamos aqui sobre Jeová Nissi, a nossa bandeira. Um texto lá de Êxodo. Quando Amaleque, o primeiro rei a se levantar contra o povo de Israel, quando eles saem do Egito. E Deus mostra que Ele é o Senhor daquele povo. E Moisés, entendendo, ele estabelece um altar. Naquele altar ele coloca uma bandeira e diz aqui, é o altar, a bandeira do Senhor, do Jeová Nissi. Aqui, quando as pessoas olham e falam, ali está um povo de Deus, onde Deus garante a vitória, onde Deus manifesta a vitória, onde Deus cuida e dá a vitória. Então ele colocou ali, e nós falávamos sobre isso, e fizemos aqui uma batalha espiritual. E temos vivido isso. E não foi fácil, porque no domingo nós já sentimos um levante do inferno, porque nós mexemos com o inferno no domingo, saímos aqui com a nossa identidade muito bem definida no Senhor, podemos ver e entender a reação do poder de Deus na nossa vida, mas também o contra-ataque das trevas. Mas dia após dia, eu fui vendo o agir de Deus, tanto na igreja, como na minha vida, quanto naqueles que estavam passando por algum sofrimento. Tivemos uma semana muito cansativa, muito pesada, né, pastora Marjo? Ataque de todos os lados. Mas em todo momento nós vimos a bandeira do Senhor. Em todo momento nós vimos o alvorecer da bandeira do Senhor, a presença do Senhor, a vitória do Senhor, a alegria do Senhor, a força do Senhor, o amor do Senhor, no nome de Jesus. No texto lá em Êxodo diz que os braços de Moisés se cansaram. O nosso corpo sente. Mas Arão e Ur tomam os braços de Moisés e o sustentam. Então cada oração, cada irmão aqui, na quinta-feira de manhã, nós orávamos. Eu falava para a Isa aqui no tempo do louvor, eu só saí mais fortalecido na oração, já não estava bem, com os olhos bem inchados, mas eu saí fortalecido, porque senão as coisas teriam sido pior ainda se eu estivesse longe de Deus. Então nós vemos um mover de Deus. E hoje nós vamos fechar esse ciclo de fé, os desafios de fé que Deus tem para cada um de nós. Então nesse texto aqui de Mateus, que nós vamos ler, é um momento importante. Então ele começa o texto dizendo um pouco sobre o que vem acontecendo com João Batista, o seu cárcere. E Herodes entrega a cabeça dele por causa de uma dança. Ele é executado, João Batista, ele morre. E a notícia chega a Jesus. E Jesus se afasta para orar, para lamentar. Porque ele também sentia, porque João Batista, além de ser profeta, sacerdote, ele também era primo de Jesus. E quando Jesus se afasta, a multidão, sabendo para onde ele foi, o seguiu. E Jesus, naquele momento, ele não olha para si, mas ele olha para a multidão. E a palavra diz que ele se compadeceu do povo. E ele começa a curar os enfermos, no verso 14, se não me engano. E ele começa a cuidar do povo. Ele esquece o luto, ele esquece a tristeza, ele esquece que João Batista morreu, ele esquece que ele foi se isolar e ele volta para o povo. E tendo amor, compaixão, ele começa a atender o povo, a curar os enfermos. E logo em seguida, os discípulos falam, já se faz tarde, vamos mandar esse povo embora. Jesus fala, não, eles não podem sair daqui como eles estão, precisamos alimentá-los. E aí surgem os 5 pães e 2 peixes, a multiplicação, eles são alimentados, aí Jesus despede todo mundo. Então ele sara, ele cuida das feridas, ele restabelece a vida, agora ele alimenta o físico e agora volte para casa fortalecido. E ele diz aos discípulos, toma o barco, atravesse o mar e me espere do outro lado. E ele despede os seus discípulos dando uma ordem para que eles vão à frente e ele vai para o monte orar. E aí a partir desse momento eu quero ler o verso 22 com você. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegada já à tarde, estava ali só.
E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. Vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Então, em meio a toda aquela circunstância, os discípulos passam por esse momento de dificuldade ali naquele lugar, e Jesus, orando, vendo de longe, vai ao encontro deles andando sobre as águas. E eles passaram por um momento de luta ali naquele ambiente. Num barco, vento soprando contrário, ondas se levantando, uma situação de medo acontecendo naquele lugar, uma situação ruim, e eles ali preocupados. Em meio a tudo isso, surge uma pessoa andando sobre as águas. Eu pergunto para você, você já passou por alguma situação de dificuldade? Você já passou por alguma situação de luta? Você já passou por alguma situação de medo? Você já passou por alguma situação de angústia? Assim era o sentimento deles naquele momento. E eu pergunto para você, assim como Pedro, e se você afundasse em meio às situações adversas? Qual seria a sua reação? O verso 29 e 30 diz: e ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Mesmo Jesus dizendo: vem, mesmo Jesus se manifestando, a circunstância da vida, às vezes, fala mais alto ao nosso redor. E quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, as coisas começam a mudar. Quando nós tiramos os nossos olhos, a palavra diz que os olhos do Senhor estão continuamente sobre nós. Mas quando os nossos olhos estão no Senhor, nós caminhamos com fé. Quando os nossos olhos estão no Senhor, nós vencemos o impossível. Amém? Quando nós estamos com os nossos olhos no Senhor, nós superamos até as tempestades. Somos capazes de andar sobre as águas. Você crê nisso? Com os nossos olhos nele, nós podemos todas as coisas. Se nós estivermos com ele, com os nossos olhos nele. Mas o contrário disso também. Quando Pedro desvia o seu olhar do Senhor, o medo toma conta do seu coração. As circunstâncias se tornam mais fortes. As notícias ganham mais peso. Os medos se manifestam com mais poder. E aí nós começamos a afundar. Por isso nós precisamos estar continuamente na presença do Senhor. Com os nossos olhos no Senhor, na sua palavra, no louvor, na comunhão, no culto, na igreja. Juntos, com os nossos olhos sempre no Senhor. Porque quando nós não estamos com os nossos olhos no Senhor, a circunstância da vida tende a nos dominar. E muito. Vem aqui, Rafa e Tyler, vem aqui na frente. Vem o Rafa, vem aqui. Fica em pé, Tyler. Só para saber, casal, Tyler, Rafa, né? Senão, aqui. São casados, certo? Esposo, esposa. Rafa, se você dedicar 2 horas, 3 horas na semana para Tyler, o casamento vai bem? Não. Se você dedicar 2 dias, 3 horas, você acha que vai ser bom para o casamento? Também não. O casamento é contínuo? Contínuo. Todo dia. Todo dia. Obrigado, meu irmão. Nós dedicamos 3 horas no domingo, talvez 3 horas na quarta, talvez 3 horas na quinta, num relacionamento com Deus. Você acha que é suficiente? Num casamento, não é suficiente.
também na vida com Deus não é suficiente. Os nossos olhos têm que estar no Senhor. Até quando você dorme, você tem que... Lembra o Severo? Temos que estar com os nossos olhos no Senhor. Nosso relacionamento é 24 horas por dia. Assim como você ama o seu filho e você quer estar com ele 24 horas por dia. Assim como você ama o seu esposo ou sua esposa, você quer estar com ele 24 horas por dia. Você também tem que desejar estar com Deus 24 horas por dia. Amém? E Pedro descobriu isso. Então eu te pergunto, e te falo, que mesmo quando a nossa fé vacila, a mão do Senhor é estendida. Mesmo quando estamos fracos, Ele se mostra forte. Amém? E com a experiência de Pedro, nós entendemos que, primeiro ponto, nós podemos clamar ao Senhor. O verso 30 diz lá a palavra: mas reparando no vento, teve medo e começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me! Então Pedro começou a afundar. Primeira coisa, ele não ficou em silêncio. Ele manifestou rapidamente: Senhor, salva-me! Ele pôs para fora, não ficou quietinho, não ficou chamando o gato, como diz a nossa bispa. Ele falou: Senhor, salva-me! Ele não tentou lutar sozinho. Sou pescador, sei nadar, vou boiar, vou esperar até chegar a uma margem segura. Ele abre mão do seu conhecimento, abre mão do seu orgulho e entende que a sua salvação naquele momento é Cristo. E ele fala: salva-me, Senhor. Ele verbaliza, ele põe para fora, ele deixa bem claro a sua fraqueza, a sua dependência de Jesus. Ele abre mão de lutar sozinho e ele vai diretamente. Então ele gritou, clamando por socorro naquele momento. Então nós temos que entender o poder da nossa oração, do nosso clamor, da nossa palavra. Senhor, salva-me. Senhor, a situação não está fácil. O ambiente que eu estou vivendo está difícil. A perseguição se levanta a todo momento. Salva-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Estende a sua mão, Senhor. Levanta-me, Senhor. Tira-me daqui, Senhor. Leva-me para um lugar seguro, Senhor. E Ele vai manifestar o seu poder sobre a sua vida. Você crê nisso? Amém? Mesmo com medo ou vacilando na fé, reconheça que Jesus é a sua esperança. Reconheça que Ele é o seu Salvador. Reconheça que Ele tem toda a possibilidade de te dar a vitória. Que Ele pode te tirar daquilo ali. Por pior que seja o pecado, por pior que seja a circunstância, por pior que esteja o ambiente, por pior que sejam as pessoas, Deus é Deus. No céu, na terra e debaixo da terra, Ele tem toda a autoridade, porque Ele é o Cristo, o Senhor. Amém? Então clame, primeiro ponto, clame ao Senhor, fale com o Senhor, peça ao Senhor, peça em oração à igreja ao Senhor, manifeste ao Senhor o seu desejo de salvação, de livramento, de bênção, de vitória, no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Verso 31. Então, com a experiência de Pedro, nós podemos ver, segundo ponto, que Jesus sempre estende a sua mão. Verso 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvide, estou aqui com você. Jesus aproximou, estendeu a mão. Jesus não falou assim: ó, vai ficar se debatendo 5 minutos, daqui a pouco te ajudo. Vai aprender a se virar. Jesus não fez isso. Nós agimos assim. Não é verdade? Tem vezes que a gente deixa o filho sofrer. Não, você vai aprender agora. Vai ficar aí até dar certo. Se não der certo, eu te ajudo. Jesus não faz assim conosco. A partir do momento que ele clama, Jesus vai lá: homem de pequena fé, dá aqui sua mão. Vem comigo. Eu te sustento. Toma aqui na minha mão. Jesus não pensou 2 vezes. Ele não esperou um esforço maior de Pedro. Ele não exigiu nada diferente de Pedro. Deus não exige nada diferente de você, a não ser que você tome na mão dele, para que ele te traga. Amém? Assim que Pedro clamou, a resposta veio. Foi imediata. Isso revela o coração de amor compassivo do Senhor Jesus. Ele nos ama profundamente. Deus nos ama profundamente, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele está sempre atento, pronto para socorrer os seus filhos. Jesus não está para lição de moral, para nos humilhar. Ele está ali para nos salvar.
Ele veio para transformar, trazer uma mudança imediata. Deus não quer nos humilhar, dar lição de moral, nos ensinar no sacrifício, no sufoco. Ele quer ver a gente rapidamente afastado daquela situação. Deus quer promover uma mudança instantânea. E sempre mudança de bênção. Você crê nisso? Dê um glória a Deus aí. Então mesmo quando eu estou fraquejando na fé, Deus está ali comigo. Ele está ali para me sustentar. Pedro não foi deixado de lado mesmo duvidando. Pelo contrário, foi resgatado por aquele que nunca desiste de nós. Deus nunca desiste de você. Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de mim. Jesus não desiste de nós. Ele não desiste de você que está em casa. Mesmo quando nós estamos ali naquele momento de resgate, Ele vem prontamente. Porque Ele não desistiu de nós. O sacrifício dele não foi em vão. Amém? Com a experiência de Pedro, ponto 3, verso 32. Jesus nos ensina a confiar de novo. Glória a Deus. Você crê nisso? Quer confiar no Senhor? Verso 32. Subindo ambos do barco, cessou o vento. Cessou. Acabou. Jesus volta com Pedro para o barco. Pedro saiu sozinho e voltou acompanhado. O ambiente é tomado por uma mudança. O texto diz que o vento cessou e a tempestade se acalmou instantaneamente. Aonde Jesus chega, meu irmão, nada resiste à presença dele. Não importa se é da natureza, se é espiritual, se é humana, ele tem domínio sobre todas as coisas. Amém? A presença de Jesus transforma o ambiente, muda. E um ambiente transformado por Jesus transforma vidas. E um ambiente coletivamente envolvidos por Jesus, sai um monte de vida transformada por Jesus. Tomados por esse amor, por esse sentimento. Não é uma crescente, quando começa o louvor, está chegando, cumprimentando, graça e paz, e vai, não sei o quê. Semana difícil, não sei o quê. Começa a cantar, cantar, cantar. Você vai esquecendo os assuntos da semana, as conversas de elevador, as notícias, e você vai se envolvendo com louvor, se envolvendo com louvor, se envolvendo com louvor. Seu coração vai se conectando a Deus, e você começa a ver uma perspectiva celestial na sua frente. É assim ou não é? Eu vou sendo tomado pela atmosfera, meu irmão, eu esqueço do mundo. Meu coração é tomado pela alegria de estar na presença do Senhor. Eu amo o louvor. Mesmo que o mar represente uma situação de perigo naquele momento, e de muito medo, diz a palavra, agora se torna num lugar de paz. Aquele ambiente que era assustador, aquele ambiente que trouxe medo ao coração deles, eles não sabiam se iam chegar do outro lado vivos ou não, se torna agora um ambiente de paz. Então, às vezes, você está pedindo para Deus, me remove daqui, e é lá que Deus quer estabelecer a sua vitória. É naquele lugar que Deus quer te dar a paz. É ali que Ele quer dizer, aqui eu reino junto com você, aqui eu entro junto com você, aqui a paz entra junto conosco. E a tua vitória está aqui. O ambiente que você está, aonde Jesus está, Ele te leva à vitória. A confiança não se constrói na calmaria, mas diante das adversidades que enfrentamos com Jesus. E na calmaria você não é desafiado para a fé. Está tudo bem, tudo tranquilo. Quando você dorme, você está sendo desafiado pela fé? Não, você está descansando. Agora, quando você tem um pesadelo, você acorda pensando, para quem que eu ligo? Para quem que eu vou orar? Quem que está disponível uma hora dessa? O momento de agir de Deus é continuamente. E a nossa fé também tem que estar continuamente ligada no Senhor. Os nossos olhos têm que ser sempre colocados no Senhor. Amém? Para nós concluirmos aqui, vou ler alguns textos. Isaías 41:10. Se estiver muito rápido, você me fala aí. Livro de Isaías, capítulo 41, verso 10. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Deus está com você, não tema. A sua destra te sustenta. Filipenses 4:13, no Novo Testamento, a palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que me dá força. Amém?
Salmo 31:14. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Salmo 31:14. Tu és o meu Deus. A minha confiança está no Senhor. Avança ali, Salmo 84:12. A palavra do Senhor diz assim: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém? Como é feliz. Nossa, mas a coisa está tão ruim, pastor. Toda uma luta tremenda. E mesmo assim a palavra diz que eu sou feliz. Você é feliz. Você é feliz pelo agir de Deus, pelo livramento que Ele vai trazer para a sua vida, pela confirmação de vitória. Amém? Romanos 8:31. Testar os irmãos da mídia lá. Romanos 8:31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Trazendo para a primeira pessoa, se Deus é por mim, quem será contra mim? Quem? Ninguém. Pode até tentar, mas não vai chegar muito longe. João 11:40. Evangelho de João, capítulo 11, verso 40. Jesus disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Se creres verás a glória de Deus. Amém? Lucas 1:37. Lucas capítulo 1, verso 37. Porque para Deus nada é impossível. Em nome de Jesus. E Provérbios 3, versos 5 e 6. A palavra diz lá: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele guardará todos os seus passos. Amém? Reconheça o Senhor em todas as áreas da sua vida, todos os seus caminhos. Reconheça e Ele guardará os seus passos. E como que eu reconheço, pastor? Consagrando a Ele. Senhor, abençoa meu dia, abençoa na escola, abençoa na faculdade, abençoa no trabalho, abençoa no almoço com a amiga, abençoa na igreja, abençoa na minha casa, abençoa no meu descanso, abençoa na minha refeição, abençoa no meu café da manhã, abençoa no meu café da tarde, abençoa no meu picolé, abençoa no meu pão com manteiga. Abençoa, Senhor. Abençoa. Me abençoa no Uber, me abençoa no ônibus, me abençoa no carro, na moto, na bicicleta, no skate, no patins. Me abençoa, Senhor. Todo momento os meus passos sejam guiados pelo Senhor, aonde eu estiver. Amém? Com Jesus, afundar não é o fim, é o começo de uma nova história. Pedro experimentou isso, e você pode experimentar isso, e nós temos experimentado isso. Quantas coisas novas tem feito o Senhor, quantas bênçãos o Senhor tem nos dado. Amém? Deus é especialista em transformar o nosso medo em confiança. Ele é especialista em transformar o nosso desespero em esperança. Ele é especialista em transformar o nosso naufrágio em testemunho. Amém? Você crê nisso? Porque quem tem Jesus, mesmo quando afunda, não perde. Mesmo quando nós estamos afundando, nós não perdemos. Nós ganhamos a mão estendida. E somos levados de volta ao barco. Mas agora, na companhia dele, e a sua paz estabelece sobre nós. Amém? Você crê nisso? Vamos viver uma vida de fé? Meu irmão, vamos clamar ao Senhor. Vamos orar mais. Vamos verbalizar aquilo que nós precisamos. Vamos confidenciar a Deus. Para que Deus entre no seu quarto, no secreto, e fale com Deus. Ele olha o teu coração. Às vezes Deus não está olhando nem o que você está falando. Ele está olhando o seu coração, porque Ele não quer dar só o que você está pedindo. Ele tem uma obra completa. E às vezes o coração é danado, né? A gente gosta de falar umas palavras bonitas, né? Oh, grandioso e eterno Deus. Senhor, Criador do universo. No coração está assim: ai, Jesus, eu preciso tanto de um socorro. Estou apaixonado por aquela mina lá e nada acontece. Estou louco para trocar de carro, mas não tem dinheiro. Estou doido para estourar o limite do cartão, mas não posso. O coração está assim, e você está falando para Deus: ó, grande Deus, poderoso Senhor, maravilhoso, Criador do céu e da terra. E a carne está louca para se manifestar. Mas você pode falar para Deus: Deus, eu não tenho recurso, mas eu tenho um sonho. Eu quero comprar um carro, mas eu não quero fazer a loucura. Senhor, eu vi aquele vestido maravilhoso, mas eu não quero estourar meu cartão. Eu quero que o Senhor me dê a provisão para ter aquele vestido. Abre o coração. Torna real. Pedro falou: socorre-me, Senhor, salva-me. O que você quer clamar ao Senhor nessa manhã? O que você quer dizer ao Senhor?
Segundo ponto, tenha certeza que a partir do momento que você falar, Ele vai estender a mão. Ele vai estender a mão em direção a você. E quando Ele estender, meu irmão, pegue. E tem gente que procura, chega na hora e fica com medo. Pede. Quando Deus abre a porta e manifesta, Ele, será? A gente precisa, toma na mão do Senhor e vai em frente no nome de Jesus. E você vai ver que mesmo em meio àquela luta, a paz vai se manifestar. E você vai falar, o Senhor está comigo. É de Deus isso. A gente gosta muito dessa expressão, né? Agora você vai falar, agora é de Deus, hein, pastor? Agora o carro vem, agora a motoca chega, agora eu compro aquele vestido, agora eu faço aquela viagem, agora eu faço aquele projeto, agora eu consigo aquele emprego, agora aquela porta vai abrir, agora as coisas vão mudar no meu casamento, agora o meu lar vai experimentar algo novo, os meus filhos vão ver um novo pai, os meus filhos vão ver uma nova mãe, os meus filhos vão ver um novo lar, transformado pelo poder de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Se você deseja tudo isso, fique em pé para nós orarmos juntos. E até dia 31 de dezembro, grandes coisas o Senhor pode fazer nas nossas vidas. 2025 não acabou ainda não, viu? Então a gente começa assim, psicologicamente, a gente começa a projetar tudo para janeiro. Estou tão cansado, não vejo a hora de acabar dezembro. Dia 1º de janeiro, tudo novo. Ânimo novo, força nova, conta para pagar nova, salário novo, sapato novo. A gente acha que dia 1º de janeiro transforma toda a nossa vida. Mas quem transforma a nossa vida é Jesus. Nós não estamos presos no calendário. Nós não estamos presos a um dia. Nós não estamos presos a um mês. Nós estamos vivendo a eternidade. Sabe o que é a eternidade? Nós estamos presos a um tempo. Deus é a eternidade. Isso significa que para Ele não há tempo. Deus não está preso a um tempo. Começo, meio e fim. Manhã, tarde e noite. Ele está fora do tempo. Então Ele pode fazer algo na nossa vida a qualquer momento, porque para Deus não há relógio contando. Não tem 24 horas, não tem 1 hora, não tem manhã, não tem tarde. Deus é atemporal. Ele está fora desse relógio nosso. Ele está contemplando a nossa vida o tempo todo, começo, meio e fim. Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe as nossas lutas, e Ele quer ouvir de nós. Para Deus vir e manifestar em nós, nós precisamos, como Pedro, clamar. Nós precisamos estender a mão e tomar na mão de Jesus. E nós precisamos ir com Ele para o nosso lar, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para o nosso carro, para o ônibus, para onde você estiver indo, na paz que Ele estabelece. E na bênção que Ele tem para você, para mim, para nós. Amém? E nós vamos viver a plenitude de uma fé, de um Cristo, de um Deus de bênção na nossa vida. Em todas as áreas. Seja na saúde, no casamento, na formação escolar, acadêmica, na construção de um sonho, na troca ou na compra de um imóvel, numa viagem em família, de um churrasco em família, de uma reconciliação. Muitas pessoas vivendo solitárias nesses dias. Experimentarmos um amor profundo. Ontem nós gravávamos com o GPS uma mensagem de ano novo para a igreja. Gente, eles são a tribo deles. Porque as faixas etárias ali, 1 ano e meio faz muita diferença na adolescência. Então você vê que eles vão se alocando em tribo. Um sente mais confiança no outro, mais amigo, mais companheirismo. É natural. Você já foi adolescente? Não, só eu. Você lembra que você foi adolescente? Né? A gente se identifica sempre com alguém mais velho como inspiração, mas a gente sempre tem uns amigos ali que é da rodinha, mais próximo. E tem aqueles que a gente não tem muita comunhão. É natural. E depois você vai ver que na juventude muda completamente. Eu lembro que minha filha falava, meus amigos de colégio, de adolescente. Eu falei, minha filha, vai vir um novo ciclo na sua vida, porque agora a faculdade vem, cada um vai para um curso. Aí você vai no seu curso, você vai formar amigos, que você vai levar também para a vida toda, porque são profissionais como você de relacionamento. Mas os amigos do colégio é um outro grupo, é um núcleo de relacionamento totalmente diferente que você vai manter com alguns. E depois na vida profissional você começa um relacionamento profissional com outras pessoas depois de formado. E quando você casa, vem o núcleo do casamento. Amigos de casal, de igreja, de intimidade. Tem um pouco do colégio, tem um pouco da faculdade, tem um pouco da adolescência, tem um pouco da infância, tem um pouco de tudo. Nunca vão ser os mesmos. E nós vimos o agir de Deus na vida deles.
e a forma como Deus tem tratado, e a forma como eles têm entendido o reino de Deus. Graças a Deus, nós gravamos outro dia, Lu, né, com as crianças lá na loja, e nós vimos a mesma visão e reação e a mensagem das crianças, a compreensão, a importância do reino de Deus, da amizade, do companheirismo e a forma. Um se sente mais seguro com um amigo, outros só se soltam quando some todos os amigos da frente. Natural, criança. Não dá para exigir deles um comportamento de adulto. Agora nós somos adultos. Deus está exigindo de nós um comportamento de adulto, de um filho adulto. A paternidade já nos foi dada, a herança já foi estabelecida, a palavra já foi revelada, Cristo já se manifestou na sua vida, na minha vida, e os desafios de fé estão aí. Basta nós clamarmos, tomarmos a mão e avançarmos para um ambiente de paz e de bênção do Senhor. Você deseja isso? Amém? Vamos juntos? Você tem desafios de fé aí na sua vida? Tem situações que você precisa realmente clamar ao Senhor? Tem situações que você precisa de um agir de Deus hoje? Sim ou não? Sim? Vamos orar? Você crê que Ele pode responder hoje? Você crê que Ele pode te dar uma resposta agora? Você crê que você pode experimentar um milagre hoje? Então feche seus olhos.